Vamos então dar início à aula de hoje, que passará então ao novo tema, que é a convecção forçada. Reparem que o assunto pelo qual hoje iremos dar início é uma matéria sobre a qual já falamos, já procedemos a alguns comentários, a algumas análises, mas até agora tudo aquilo que nos foi fornecido sobre a convecção foi diretamente apresentado, como o coeficiente de convecção, o H. Diziam-nos, por exemplo, um exercício qualquer em que tínhamos determinadas condições de funcionamento e que depois estava sujeito ao ar ambiente, a uma dada temperatura, com um determinado, por exemplo, valor de coeficiente de convecção. Agora estamos a introduzir o assunto da convecção sobre o ponto de vista da sua determinação. Portanto, nós vamos agora compreender e apreender como é que podemos então determinar estes parâmetros. Bom, nós temos então aqui o exercício 30, que eu gostaria que passasse a ser então o exercício que vamos resolver. Diz-nos assim: escoaçar à temperatura de 20 graus e à pressão de 14 kPa, a uma velocidade de 15 metros por segundo sobre uma placa plana de 1 metro de comprimento que é mantida à temperatura constante de 150 graus. Pretende-se determinar qual o fluxo de calor por unidade de área da placa, portanto, por cada metro quadrado, correto? Eu vou utilizar hoje o Excel, uma vez que será possível colocar aqui algumas propriedades e se calhar a sua resolução tornar-se-á mais clara. Portanto, já coloquei aqui o enunciado. Temos então aqui a representação esquemática, temos aqui as correntes do ar que se escoam sobre esta placa. Esta placa é-nos dito então que tem um comprimento de 1 metro, okay? E a sua profundidade também é-nos dito que vale 1 metro. Nós vamos aqui então representar que o L será 1 metro. Bem, vou aproveitar as células para colocar alguns dados. Nós vamos dizer que relativamente ao ar que aqui está em escoamento, atenção que ele está a temperatura de 20 graus, mas está à pressão de 14 kPa. E reparem, esta pressão é importante que a gente perceba o que é que ela significa, né? Nós temos um ar possivelmente a uma determinada altitude ou então nestas condições laboratoriais. Para além disso, também nos é dito qual é a velocidade de escoamento do ar e é de 15 metros por segundo. Ora, muito bem. A temperatura da superfície, portanto, nós vamos aqui referir como temperatura da superfície, atenção que é a face superior, ok? Só não é necessário que a gente tenha isso em consideração, 150 graus. E o pedido é a determinação do fluxo de calor por unidade de área. Então isto significa logo o quê? Significa que, em termos práticos, nós vamos considerar que a profundidade na direção perpendicular aqui à tela será de 1 metro. Tá bem? Portanto, aquilo que queremos perceber é em que condições é que o escoamento se dá. Então, vamos começar aqui a fazer a análise. Reparem, uma das primeiras coisas como nós temos vindo a aprender é realmente apresentar as nossas hipóteses simplificativas. É só aqui aproveitar algumas que já estão escritas. Estamos em regime permanente? Estamos, sim senhora. A condução de calor é unidirecional? É, sim senhora, só que é em coordenadas cartesianas, ok?
Depois, quais são os modos de transmissão de calor? Se eu imaginar aqui aquilo que aqui tenho, o nosso sistema será o quê? A fronteira entre a nossa superfície e o ar ambiente que aqui está. Portanto, eu não posso referir que vou ter condução. Apenas irei ter, neste caso, convecção. Correto? Portanto, a convecção será, e agora é a convecção sobre uma placa plana, é convecção forçada, porque temos ali ar àquela velocidade, é uma velocidade já com alguma magnitude, sobre uma placa plana. Qual é a importância de nós identificarmos o caso que temos à nossa frente? A importância é realmente identificar depois, na sebenta, o caso em que isto pode ser aplicado. Se nós não conseguimos identificar, muito dificilmente iríamos conseguir resolver o problema, porque não teríamos forma de identificar qual a matéria sobre a qual o nosso problema está a incidir. E, portanto, eu vou só aqui abrir a sebenta, visto que é o primeiro exercício que nós estamos a tratar. Vamos aqui ao capítulo da convecção forçada e vocês reparem. O exemplo que aqui se apresenta é em tudo semelhante àquilo que nós temos neste problema. Nós temos aqui então um escoamento de ar que nós, junto ao bordo da placa, a velocidade como é zero, mas depois irá aumentar. E reparem, nós iremos ter possivelmente uma zona em regime laminar e depois uma outra zona em regime turbulento. Esta separação de regime laminar e turbulento dá-se quando um determinado número adimensional, que é o número de Reynolds, atinge um determinado valor. E, portanto, nós aquilo que vimos na parte teórica é que este valor era, portanto, no caso das placas planas, de 500 mil. E é este o valor que devemos, então, utilizar na nossa resolução. E aí daí a importância da gente identificar corretamente qual é que é o nosso caso. Portanto, já tenho aqui, então, alguma indicação. Reparem que aquilo que me estão a pedir é para eu determinar uma equação em que eu vou escrever aqui. Okay? E, portanto, o nosso fluxo de calor por unidade de área é o nosso Q minúsculo, correto? Portanto, este nosso Q minúsculo será igual a H, não será agora a área, porque a área já ali está atrás, vezes que ΔT, temperatura da superfície. Okay, vamos então escrever temperatura da superfície menos a temperatura ambiente. Correto? Portanto, isto daqui é a aplicação direta da nossa lei de Newton para, no caso agora, de uma placa plana. Bom, sendo isto aquilo que nos está a ser pedido, nós temos que perceber que a determinação, não é, passa apenas pelo quê? Pela determinação do H. Reparem que o TS, o T ambiente, já é conhecido. Nós diríamos, ok, neste momento não conheço o H, tenho que o ir determinar. É esta a diferença relativamente aos exercícios que temos vindo a fazer até agora. Até agora, este valor era dado. A partir daqui, vamos então aprender a calcular. Volto a frisar isto. É importante realmente que a gente tome consciência daquilo que estamos aqui a falar. Uma das perguntas que eu coloquei aqui foi o modo de transmissão de calor. Reparem, uma temperatura de 150 graus exposta a um ambiente de 20 graus, uma pergunta que vocês se podem colocar é: será que não temos radiação? Será que a radiação não é significativa? Nós vamos ver mais à frente se isto faz ou não sentido, mas devemos neste momento apresentar ainda como hipótese simplificativa a presença ou não de radiação e fazer algum tipo de comentário, está bem?
Isto é fundamental a nível das resoluções. Quando estamos perante um problema de transmissão de calor, é desenvolvermos algum sentido crítico. Ora, muito bem. Só aqui passar esta informação aqui para trás. Ok, como está aqui a questão do ar. E vamos então colocar aqui estas propriedades para que não haja aqui alguma confusão. Eu gostava então de reproduzir aquela imagem que nós vimos há bocado, relativa então ao nosso desenvolvimento da camada limite. Portanto, nós iremos de forma esquemática, poderíamos ter algo deste tipo. Desenvolvimento da camada limite, aqui representada, e em que claramente até este ponto pretende-se representar o aparecimento então do regime laminar e depois a passagem, a transição para o regime turbulento. Portanto, no entanto, vocês parem, vamos ver a nossa sebenta. Nós vemos o seguinte: a determinação, então, a metodologia para a determinação de H é sempre determinar o número de Reynolds, depois com o número de Reynolds relacioná-lo com o número de Nusselt e dessa forma depois conseguimos então determinar o valor de H através desta expressão que aqui está, a 7.7, resolvendo a equação em ordem H. Bom, algumas considerações logo à partida. Se nós virmos Reynolds, ρ vezes a velocidade, vezes então a posição, okay? O comprimento da placa, a dividir pela viscosidade absoluta. Logo aqui vai-nos aparecer a primeira dúvida. Que comprimento é que eu devo aqui colocar? Devo colocar onde haja a separação ou o comprimento total da placa? Ou alguma posição mais específica? A resposta a isto prende-se com o quê? Com aquilo que vos está a ser pedido. Está-vos a ser pedido alguma análise específica sobre a superfície da placa? Não. Então, se vocês não têm esse pedido, normalmente aquilo que devem fazer é a determinação do Reynolds para toda a placa. E vamos então fazer e seguir este pensamento. Se determinarmos para toda a placa, nós temos então que determinar propriedades, okay, do fluido para, se calhar, uma determinada temperatura, que nós já vamos ver que temperatura é esta, okay? Porque temos que definir uma temperatura. Temos que saber, sabemos a velocidade, sabemos o comprimento, muito bem. O ρ e o ν, não sabemos. Depois, com isto, nós seremos capazes de ter então o nosso Reynolds. Para o valor do Nusselt, o comprimento eu sei, o K do fluido também não sei, portanto eu vou aproveitar quando for tirar as propriedades, portanto ρ, a viscosidade absoluta e o K, tenho que os tirar. Também vejo aqui que possivelmente vou necessitar do número de Prandtl. E, portanto, este número de Prandtl mostra-nos, então, que, para o caso de uma placa plana, como temos aqui, nós temos que, primeiro de tudo, saber em que tipo de escoamento nós estamos. Vamos determinar o nosso Reynolds. Se ele for inferior a 500.000, temos esta expressão. Se for superior a 500.000, temos esta expressão aqui. Portanto, é isso que nós vamos fazer. E reparem, Nusselt depois necessita de saber o número de Prandtl e o número de Reynolds. Portanto, as propriedades estão praticamente bem identificadas, ok? Agora, qual é que há de ser a temperatura que nós temos que determinar? Estas propriedades. Diz aqui, propriedades físicas do fluido estimadas para a temperatura média de película. Portanto, eu vou passar isto para a nossa folha de resolução, porque temos que ter isto em consideração, não é? Portanto, vamos agora ver. A nossa temperatura média será então a temperatura de superfície, que nós sabemos que é os 150. Okay?
mais a temperatura média do fluido, ora, que é a temperatura ambiente. E agora a dividir por 2. Portanto, temos uma temperatura média de 85 graus. O que é que tínhamos que retirar? Tínhamos que retirar o ρ para esta temperatura, ok? Temos que retirar a viscosidade absoluta, ν. Temos que retirar a condutibilidade térmica. Okay, aqui vou já colocar as unidades, quilograma por metro cúbico, newton segundo por metro quadrado. Okay, desculpem, aqui ficou errado, portanto. E aqui watt por metro grau Celsius. E falta-nos ainda o número de Prandtl. Muito bem. Depois já vimos que a metodologia era determinar o número de Nusselt, consoante o caso que nós vamos ter. Temos que verificar também as condições. E depois determinar o H com base na expressão que tínhamos aqui atrás. E que também vou passar aqui para a nossa folha de resolução, que é para termos aqui a sua explicitação, está bem? Que vai nos permitir depois determinar o valor de H. Aqui colocar H será igual então watt por metro quadrado grau Celsius. Muito bem. Temos aqui a estrutura montada daquilo que iremos resolver e agora precisamos de retirar as propriedades do ar nestas condições. Temperatura 20 graus, pressão 14 kPa. Vamos abrir o anexo A, como vocês veem aqui, que tem as propriedades. Vocês depois vão à página A12. Okay? Na página A12 vocês têm o primeiro gás, que é o ar. Só que agora vocês reparem, a legenda diz-nos, tabela A4, propriedades termofísicas de gases à pressão atmosférica. Ora, a pressão que nós temos ali não é a pressão atmosférica. Pois não? É 14 kPa. E reparem, outro detalhe, a temperatura que aqui está em Kelvin. Então, a primeira coisa que temos que fazer é colocar aqui a nossa temperatura em Kelvin. 85 mais 273,15. Muito bem, está determinada a temperatura em Kelvin. Eu agora necessito de saber estas propriedades. O Prandtl é um número adimensional. Agora, o que é que vocês acham que terá influência, onde terá influência esta questão da pressão? A pressão será que vai ter influência na condutibilidade térmica do fluido, no número de Prandtl também, na viscosidade absoluta? Ok? Tenho ali newton segundo por metro quadrado, newton por metro quadrado, podíamos pensar nisso. Só que temos que ter em atenção, onde é que nós temos a massa e o volume? Não é? Porque se nos lembrarmos, o ar é um gás. E da equação dos gases perfeitos, nós sabemos então que PV é igual a M vezes a constante característica do gás vezes a temperatura. Então, se esta equação é válida, vocês vejam o seguinte. A pressão está diretamente relacionada com quem? Com a temperatura, com a constante característica e com a pressão. E com quem? Volume e massa. Onde é que está o volume e a massa? Está no ρ. Portanto, onde nós vamos ter efetivamente influência e que vamos ter que corrigir o valor e não calculá-lo logo diretamente das tabelas, não determiná-lo logo diretamente das tabelas, é aqui. Portanto, nós temos que a massa dividida pelo volume é o nosso ρ e há de ser igual então à constante característica à pressão, a dividir pela constante característica do gás, vezes a temperatura a que ele está sujeito. Vamos deixar isto para o final e vamos agora destacar aqui, vamos retirar e passar para a nossa
para a nossa folha de resolução, aquilo que nos interessa. Nós temos ali a temperatura de 358 graus Kelvin. Portanto, 358 está aqui entre os 350 e os 400. Eu podia só tirar isto, só que necessito realmente de ter esta parte da tabela, que é a que propriedades é que estamos a referir, tá bem? Porque depois tornar-se-á mais fácil a gente escrever o que pretendemos. Eu vou aqui então colar a nossa tabela e vou escrever aqui então as propriedades para a temperatura 350, 400. Depois, o ρ não necessito, não é? Porque já vi que vou utilizar, reparem que ele estaria entre 0,995 e 0,8711 kg por metro cúbico, se tivesse a pressão atmosférica. Não é o caso, portanto, não necessito. Aquilo que tenho agora é a viscosidade, e a viscosidade ele diz-nos que está 350 Kelvin, 208.2, mas atenção, a informação que aqui aparece é ν vezes 10 à sétima. Portanto, o valor que ali está escrito da viscosidade é 10 à sétima vezes maior. Portanto, eu tenho que aqui escrever o valor correto, não é? Portanto, 200 é menos 7. Okay? E o outro é 230.1 é menos 7. Portanto, temos aqui já então as propriedades do ν. Queremos ainda a condutibilidade térmica e algo semelhante aparece-nos ali na condutibilidade térmica. Aparece-nos vezes 10 ao cubo o valor de 30 e de 33.8. Portanto, 30 é menos 3 e, só aqui para verificar, 33.8 é menos 3. Falta-nos ainda o número de Prandtl. (0,7) e 0,69. 0,7 e 0,69. Portanto, temos aqui a nossa tabela com as propriedades. O que é que nós queremos? Queremos retirar as propriedades para o valor de 358. Portanto, nós, aquilo que tínhamos agora que fazer era construir a nossa tabela. Eu vou fazer aqui, depois nós vamos ler os valores diretamente, está bem? Portanto, vou pôr aqui que esta célula será igual a esta que necessitamos. Depois esta será. Vamos utilizar uma das funções. Pode ser a interpolação, pode ser a previsão. Okay? Ambas podem ser aqui utilizadas. Qual é que é o valor que queremos determinar? X, 358.15. Depois, quais são os valores conhecidos de Y? Valores conhecidos de Y, para este caso, é nesta célula, são estes dois valores. A seguir, quais são os valores conhecidos de X? 350 e 400. Está selecionado, fechamos o parêntese, aparece-nos logo o resultado. Okay? Bom, isto torna-se simples quando a gente tem realmente a tabela construída e passada para aqui. É fácil nós depois procurarmos o valor e fazermos este tipo de interpolação. Senão vocês também na vossa máquina de calcular também conseguem fazê-lo rapidamente. Não é? Eu, como gostaria de arrastar estes valores para as próximas colunas, vou aqui aplicar as chavetas que aqui estão às células, ok? Bloquear. Ainda tenho que bloquear também aqui a nossa célula do X. Portanto, já está. E a única que deve mexer, então, são os nossos valores de Y. Portanto, vamos... Portanto, é uma forma simples da gente fazer este tipo de resolução. Portanto, temos agora o ν já calculado. Depois o K também. E o Prandtl também. Bom, falta-nos realmente determinar o valor do ρ. Como é que vamos fazer? Aplicação, então,
da equação dos gases perfeitos, nós podemos fazer a sua determinação automaticamente. Se vocês se recordarem, a massa, a constante característica do ar é de aproximadamente 287 Joule por kg Kelvin. Poderíamos aqui fazer a sua conta à parte, através da massa molecular e através da constante universal. Vamos fazer isso, está bem? Portanto, a massa molecular do ar, e nós sabemos que o ar é constituído pelo quê? Por 21%, ok? 21% vezes a massa molecular do oxigênio. Oxigênio são 2 átomos de oxigênio, portanto 16 vezes 2, mais 79%, ok? Que é praticamente o restante, de azoto. E, portanto, o azoto é também 2 moléculas de azoto, portanto 14 vezes 2. E, portanto, temos aqui a nossa massa molecular do oxigênio, como é evidente, do ar. E agora podemos determinar a constante característica do ar com o valor de constante universal a dividir pela massa molecular. Ora, a constante universal dos gases é um valor constante, como nós sabemos, 8314.5 ou 0.3, a dividir então pela massa molecular. E obtivemos aqui o valor de 288.3 Joule por kg Kelvin. Okay. Portanto, temos aqui a constante característica do gás, podemos já pensar em utilizar. Temos então o valor da nossa pressão, e o valor da nossa pressão é então os 14 que tínhamos ali, 14 kPa, se não me engano. Exato, 14 kPa. Vamos ali, então, buscar o valor. Atenção que ele está em kPa, temos que o passar para Pascal. Isto vai dividir então pela constante característica do gás, vezes então a temperatura. Atenção que não é em grau Celsius, mas é em grau Kelvin. E, portanto, obtemos o valor de 0,136 kg por metro cúbico. Vocês reparem, bastante diferente daquilo que se fosse considerado a pressão atmosférica, não é? Certo? Muito bem. Portanto, agora, já estamos, se calhar, em condições de determinar o nosso número de Reynolds. Então, vamos fazer aqui Reynolds. Nós sabemos que o Reynolds será igual, então, a ρ vezes a velocidade, só passar aqui a expressão, vezes o comprimento e, portanto, nós vamos agora fazer a sua conta. Portanto, o nosso ρ está aqui, vezes a velocidade, os 15 metros por segundo, vezes ainda o comprimento, a dividir então pela viscosidade absoluta. E obtemos o valor de 9,6 vezes 10 à quarta. Portanto, vocês reparem que este valor não é superior a 500.000, portanto é menor que os 500.000 e, portanto, isto implica que estamos em regime laminar. Bom, estando em regime laminar, agora sim podemos ir buscar a equação para o número de Nusselt, não é? E segundo a nossa suenta, em regime laminar tem que se verificar estas condições. Eu vou copiar desta forma, como se fosse uma imagem, tá bem? E colar como se fosse uma imagem para facilitar também a sua interpretação. Também vou pôr aqui colar especial.
A ver se ele me deixa, exato, colocar aqui como se fosse uma imagem. E o porquê desta imagem, porque vai nos facilitar e bastante a questão da interpretação. Vocês reparem, primeira condição que ele nos pede para verificarmos é que o parental se encontre entre 0,6 e 1. Portanto, nós temos o valor de 0,698, portanto, confirmado. Okay? A primeira condição está confirmada. A segunda condição é, então, vamos aplicar o nosso Nussel médio, em que temos, então, ele será igual a 0,664 vezes o número de Reynolds, que é este valor que aqui está, levantado a 1 meio, 0,5, e vezes o número de Prandtl, levantado a 1 terço. Ok? Portanto, obtemos agora o valor de Nussel igual a 182,6. Muito bem. Estamos então com o valor do Nussel determinado, podemos vir à expressão do H e determinar o valor de H facilmente. Portanto, Nussel vezes o valor da condutibilidade térmica a dividir então pelo comprimento da placa. Obtemos o valor de 5,6 watt por metro quadrado de grau Celsius. Ora, tendo o valor de H, como é óbvio, já estamos em condições de voltar aqui à nossa expressão e apresentar o nosso resultado. Não é? Nós agora já podemos dizer então que o nosso fluxo de calor por unidade de área, o valor do Q, será igual então, watt por metro quadrado, este será igual a 5,6 vezes então o ΔT que nós temos, 150 menos os 20 graus. E portanto obtemos o valor de 726,7 watt por metro quadrado. Bom, recapitular aqui algumas. Reparem que neste momento tínhamos obtido o fluxo de calor por unidade de área da placa, de acordo com aquilo que pretendíamos, fluxo de calor por convecção. Eu vou só recapitular a ver se nos esquecemos ou não de alguma coisa, se temos algum comentário final a ser feito, se há algum parâmetro a ser verificado, de acordo com as nossas hipóteses simplificativas, ou se podemos dar por concluído o nosso problema. Bom, recapitulando o nosso problema, nós tínhamos então um escoamento de um determinado gás, que era o ar, sobre uma placa plana. Pediam-nos então para determinar o fluxo de calor por unidade de área da placa. Nós apresentamos como hipóteses simplificativas regime permanente, condução de calor unidirecional em coordenadas cartesianas, convecção, forçada sobre uma placa plana e questionamos ainda se haveria ou não razão para considerarmos a existência de radiação. Bom, e neste ponto nós não fizemos nenhum tipo de análise. Então vamos aqui, se calhar, não nos podemos esquecer, vou só ver a resolução que fizemos. Portanto, considerando a convecção forçada, fomos identificar o caso. Era convecção forçada sobre uma placa plana. Vimos que temos que determinar o número de Reynolds, depois o número de Nussel e depois o número de H. Sabendo que depois podemos determinar o nosso Q, e agora este Q é o Q de convecção. Verificamos que o regime é laminar. Nestas condições, a equação para a determinação do número de Nussel está aqui apresentada e conseguimos então resolver o nosso problema determinando um valor de coeficiente de convecção. E reparem que é normalmente neste tipo de problemas aquilo que se pretende que seja determinado, é realmente conseguirmos determinar o valor do H, porque depois a solução do problema é quase imediata. E chegamos à conclusão então que o fluxo de calor por convecção
seria de 726,7 watts por metro quadrado. Verificamos como é que fizemos o seu cálculo. Acho que não temos dúvidas agora sobre isto. No entanto, ficou aqui uma hipótese por ser verificada. Como é que nós podemos fazer esta verificação? Ora, a lei de Stefan-Boltzmann pode ser aqui utilizada, não é? Portanto, nós vamos escrever aqui que o nosso... desculpem. Nós vamos escrever aqui então que o nosso Q, mas agora será o nosso Q de radiação, okay? Será igual à emissividade do material multiplicada pela constante de Stefan-Boltzmann, que é o sigma, multiplicada ainda pela temperatura por um ΔT. Okay, vamos aqui então introduzir, e neste ΔT nós iremos ter a nossa temperatura de superfície à quarta, menos a temperatura do espaço envolvente à quarta. Como não temos a indicação de como é que é o ambiente em que ele está, podemos considerar aqui a temperatura do ambiente. Tá bem? Não temos, aquilo que eu estou a referir é que não temos a percepção se estamos dentro de uma sala, se estamos a céu aberto, se estamos dentro de um laboratório, se estamos dentro de uma fábrica, ok? Necessitávamos deste tipo de informação para perceber qual é que era a temperatura da envolvente, ao fim e ao cabo. E esta temperatura da envolvente tem que ser caracterizada, tá bem? Não o tendo, vamos fazer uma simplificação, considerando então que estamos aqui perante uma temperatura igual à temperatura ambiente. Uma temperatura da envolvente igual à temperatura ambiente. Bom, é esta a expressão que nos vai permitir, então, relacionar o fluxo de calor por radiação. Reparem, o primeiro parâmetro que aqui nos aparece é a emissividade. Portanto, eu vou aqui colocar o valor típico e mais prático que nós temos de conhecer é o corpo negro. O corpo negro tem um valor de emissividade igual a 1. Portanto, nós podemos dizer que isto daqui era um corpo cinzento e até por questões práticas, nós poderíamos dizer que estaríamos aqui, por exemplo, não na presença de um corpo negro, que absorve toda a energia, não é? Mas de um corpo cinzento cuja emissividade seria igual a 0,5. Aqui estamos a fazer uma análise sob o ponto de vista do significado ou não do fluxo de radiação. Se ele tem quantidade, portanto, se ele é significativo em comparação com o fluxo convectivo. Bom, a constante Stefan-Boltzmann é uma constante, e vamos ali já colocar o seu valor. Deixa-me só aqui pegar o símbolo. Portanto, constante Stefan-Boltzmann, 56,7, desculpem lá, é menos 9. Portanto, enganei-me aqui ao pôr o valor. Aqui é watt metro quadrado Kelvin à quarta. E depois teríamos então aqui a tal temperatura que eu vos estava, o ΔT, e aqui não se pode esquecer de utilizar isto em Kelvin. Portanto, eu agora já posso utilizar aqui a emissividade vezes constante Stefan-Boltzmann vezes... Repare, a primeira que vou fazer é temperatura de superfície mais 273,15. Okay? Não posso esquecer de elevar isto à quarta. Depois, colocar a temperatura ambiente.
tenho a percepção que normalmente não é esta a temperatura, está certo? Que devemos considerar, mas para a questão de observação aqui do fluxo serve e podemos ter uma percepção da sua magnitude. E portanto obtemos aqui o valor, vamos ver, de 700 ou 699,56 watt por metro quadrado. Como é evidente, acho que é perceptível que não poderíamos neste momento dizer que o único modo de transmissão de calor era apenas a convecção, mas também a radiação. E portanto o comentário é exatamente esse, não é? Nós percebemos que a radiação desempenha tem uma grande magnitude no resultado final e portanto o nosso resultado final seria um Q total que já seria igual então a estes 699,56 mais estes 700 watt por metro quadrado. Bem, desta forma estamos aqui então a concluir que no nosso caso a resposta ao problema não seria apenas o fluxo convectivo, mas seria a soma do fluxo convectivo com o da radiação. Nós podíamos aqui dizer, olha, não tenho elementos suficientes para a resolução do problema. Era uma hipótese. No entanto, nós devemos ter a capacidade de interpretar o nosso problema, perceber que aquilo que temos aqui é uma superfície que está a uma temperatura bastante elevada. Esta temperatura bastante elevada vai libertar energia também sob a forma de radiação e devemos ser capazes de medir. Se não sabemos a cor, ou se não sabemos que tipo de material é que está a ser aplicado, ou se é uma superfície polida, ou se é um material mais grosseiro, muito bem, aí vamos fazer uma consideração a nível de quem? Da emissividade do material. Okay? Depois, algo que é bastante importante de referir é que a temperatura com a qual nós devemos considerar que ele troca é a temperatura da envolvente. E a temperatura da envolvente deveria ser considerado todo o espaço que o envolve. Normalmente, em termos práticos, isto utiliza-se a temperatura média radiante, que é para nós percebermos daquele ambiente em que ele está inserido, qual é que é a influência que todo esse ambiente tem naquela superfície. E reparem, todo o ambiente significa paredes, janelas, iluminação, teto, ok? Todos os equipamentos que possam existir, todos os elementos vão ter uma certa influência nesta temperatura de envolvente. Se nós utilizarmos um equipamento do tipo um termopar no interior de uma esfera preta, nós vamos ser capazes de determinar qual é que seria a temperatura se a nossa superfície fosse um corpo negro. Ora, se ela fosse um corpo negro, nós utilizávamos logo diretamente. No entanto, a temperatura média radiante é a propriedade que nós conseguimos caracterizar, juntamente com esta temperatura globo negro e com a temperatura ambiente, que melhor caracteriza a chamada temperatura da envolvente. Ok? E seria isso. Se vocês tivessem, por exemplo, isto exposto ao céu ambiente, claro que a temperatura a ser considerada é, por exemplo, a temperatura de céu, e aí podíamos até inclusivamente considerar 0 graus ou menos 20 graus, que são temperaturas perfeitamente possíveis de considerar para temperatura de céu. Bom, espero que realmente tenha ficado claro como é que procedemos a este tipo de resolução. E se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem me contactar pelos meios habituais. Obrigado.